Bom, salve, salve, ogros e princesa, todo mundo que acompanha meu canal, Ogro Web TV, aqui é o professor Elton falando, de Maceió, Alagoas. E eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha insatisfação com o cenário político que a gente vem vivendo. Claro, com o cenário político atual. Todo mundo sabe que a minha formação é em geografia, que eu sou professor aqui em Maceió, Alagoas, e que eu venho muitas vezes aqui sofrendo com os últimos desmandos, do governo Bolsonaro, e a gente tem que começar a pensar, a dar uma resposta. Sem a crítica pela crítica, sem a violência, uma resposta nítida. Se você me perguntar muitas vezes o motivo de eu estar insatisfeito com o governo, eu vou te dizer o seguinte: eu estou insatisfeito com o governo, sim, mas eu estou insatisfeito com a reforma da Previdência, em que ele disse que não aumentaria para 65 anos, agora conseguiu baixar para 62, mas já existe uma pressão da bancada empresarial para que volte a 65 anos. O professor aumentou 10 anos. Policiais civis federais acabaram sofrendo com o texto base. Foi falado sempre que disse, não, mas está no começo do governo, já se passaram 2 meses de governo. E esse governo vem batendo recordes. E os recordes são, querendo ou não, falta de credenciamento público e reconhecimento público mediante os órgãos internacionais. O nosso governo é sim motivo de piada, nós somos agora um lacaio dos Estados Unidos. Tudo aquilo que ele falava contra, dizendo que o Brasil era uma pátria subserviente a Cuba, a Venezuela, ao Irã, nós agora somos os Estados Unidos, da Inglaterra, da França. E eu volto a dizer, né, por ter essa formação ligada aí à geografia, o Brasil é o país com o maior potencial do mundo, potencial econômico do mundo. A gente só é assim. Não adianta culpar somente os 13 anos de PT, os 14 anos de PT, não. A gente tem que começar a fazer uma análise agora do cenário político. Já tem 2 anos já que o PT não é mais poder. E aí? Foi o PT também que desviou dinheiro da Alerj e que colocou na conta do Fabrício Queiroz, que voltou para a conta do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Foi o PT que também acabou por muitas vezes aí redefinindo o aumento da corrupção, institucionalizando. Também não. Eu não sou petista, né? A galera vai logo atacar dizendo que eu sou petista. Mas entre votar em um professor e votar numa pessoa que não sabe nem o que está fazendo e é professor da educação física e jogou contra os professores, eu prefiro votar no professor. E aí a gente não vai começar a atacar aqui ninguém, a gente vai começar a apresentar soluções, porque os ataques em si eles são vagos, eles são politiqueiros, e eu quero apresentar soluções. Quais são as soluções agora? Uma capitalização, que é aquela forma que você vai muitas vezes aí deixar o teu dinheiro para que você possa comprar da maneira mais possível ou pagar da maneira mais possível a previdência, não vai dar certo. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Bom, uma outra coisa é, além da capitalização, que não vai dar certo, um outro modelo que a gente pode descartar de imediato esse modelo de aposentadoria com esse gap, com esse intervalo aí de 10 anos e de 12 anos para que seja totalmente revisto. Quer equilibrar a aposentadoria? Eu tenho a solução. Que tal a gente começar a cobrar agora os principais parceiros desse governo? Chama eles para pagar a conta que eles estão devendo aí de outras gestões, como a Igreja Universal, que deve aproximadamente 9 milhões à Previdência, como o Banco Itaú, como o Banco Santander, como a bancada ruralista, que fala aí do perdão de 17 bilhões aos grandes latifundiários, aos donos de grandes terras, contra o senhor Rodrigo Maia, cujo pai dele, César Maia, também acumula pensões e disse que a gente podia trabalhar até os 85 anos. Eu amo o que eu faço, eu vou trabalhar seja na educação, ou seja, em áreas independentes da educação, enquanto eu tiver força. Pode ser que eu vá embora amanhã, ou pode ser que eu vá embora com 150 anos. Eu não vou me aposentar, mas é uma decisão minha de não parar. Porque eu acho que eu parado a economia não anda. Mas e aí, quem não pode? Quem não consegue muitas vezes estar no ar-condicionado? Minha função é fácil, gente. Quem diz que ser professor no Brasil é difícil, ser professor de escola particular é fácil. Quero ver você ser professor muitas vezes aí, com 300 alunos em 6 turmas, você tendo que administrar
Ser professor de escola particular é relativamente fácil. Quando você tem um controle, que você tem uma matéria que é fácil em si, os alunos são bem comportados, e você mexe com o que eles mais querem, que é o acesso ao vestibular, é fácil, é batata. E aí, vamos discutir isso? Vamos discutir, por exemplo, que dá sim para cobrar das empresas que sonegam imposto e arrecadar os 10 trilhões que eles falam aí? Dá, é só a gente querer. Agora, sabe por que não vai fazer isso? Que vai faltar dinheiro em 2020 para as campanhas municipais. Eu já abri mão, particularmente, de uma boa parte do meu fundo partidário. Quero abrir mão de todo o fundo partidário, para não precisar estar pedindo dinheiro a partido nenhum. Esse vídeo que você está assistindo agora, a câmera é comprada com meu dinheiro. Os carros de som dos atos são pagos com meu dinheiro. Dinheiro de professor. Dinheiro, ó, suado. E não o dinheiro de quem usa o fundo partidário e acaba colocando muitas vezes candidatos a deputado que tem 200 votos, como aconteceu em Minas Gerais. Candidatos a deputado estadual e federal que tem 400 votos, como aconteceu em Pernambuco. E o senhor Luciano Bivar deve se explicar assim ao TSE, deve se explicar assim ao MPF. E aí, vamos discutir Previdência? Eu tenho soluções. E aí, será que o governo tem? Que tal a gente começar agora a cobrar realmente imposto das grandes fortunas no país? Elas não vão sair não do capital do país, não sabe por que elas não vão sair? Porque diferente da França, quando Emmanuel Macron decidiu fazer isso, a gente aqui no Brasil não tinha as mesmas características do governo francês. O governo francês acabou sofrendo pressão de mais de 14 bancos. Quais são os bancos que vão pressionar aqui? Sabendo que os bancos precisam do lobby de alguns deputados federais. Itaú, Santander, né? Todos esses precisam do lobby, precisam da pressãozinha de uma bancada aí de empresários. Leia-se o senhor Luiz Miranda, recém-eleito agora. Leia-se Kim Kataguiri. Então eu posso falar, ó, de peito aberto. Sou sim ativista político, quero sim mudar meu país, não preciso estar criticando o governo. Eu preciso apresentar soluções, porque se for para criticar o governo, eu vou ser só mais um no meio da multidão. Eu quero apresentar soluções. Uma delas é que a reforma da Previdência não deve passar desse modelo. Quer fazer uma reforma da Previdência? Comece a cortar as pensões das filhas de militar. Cortar as pensões das filhas de militar. Quer fazer uma reforma da Previdência? Comece a cortar aí também os super salários. Eu já digo agora, afirmo a vocês, dia 24 de março, 24 de fevereiro, perdão, já afirmo a vocês. Caso eleito e possivelmente reeleito, sei lá, você tem direito sim à aposentadoria. Vereadores, deputados estaduais, federais, governadores de estado, os parlamentares eleitos por 2 mandatos têm direito. E se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija aqui nos comentários. Mas eu vou abrir mão. Como já anuncio também que, se possível, se eleito, quero abrir mão de 50% do meu salário e ir abrindo mão gradativamente, até não precisar receber salário do povo, porque a minha função é de educador. A minha carteira de trabalho está assinada como educador. Eu estou fazendo minha camada de sacrifício. E aí, Bolsonaro, quando você vai fazer a sua? Se você gostou, se inscreve, deixa o like, participa. Eu queria comentar com vocês que agora, dia 24 de março, daqui a um mês, está acontecendo um ato contra esse governo, contra os desmandos. A gente está se organizando, então deixa aqui nos comentários embaixo para que a gente possa fazer uma grande mobilização contra esse governo Bolsonaro e começar a redescobrir o Brasil e a reinventar a nossa história de maneira positiva, a reescrever.